programa de hoje vamos te apresentar a Ram 3500, a maior entre as picapes vendidas no Brasil. E o novo Honda ZR-V, o carro que quer convencer os antigos compradores do Civic a voltarem para a Honda. E ainda o Taycan Cross Turismo, a perua elétrica da Porsche. Seja muito bem-vindo ao programa 4 Rodas. Eu sou Henrique Rodrigues e hoje nós vamos da picape gigante à perua elétrica, que também é bem grande, passando por um SUV que parece ter caído de paraquedas no mercado brasileiro. Para começar, o Paulo Campo Grande vai te apresentar a Ram 3500, a maior entre as picapes vendidas no Brasil. Na verdade, ela é praticamente um caminhão, só que ela faz muita coisa que nem uma picape normal e nem um caminhão é capaz de fazer. Vamos conferir? 20 absurdos. Você já deve ter visto esta Ram 3500 aqui nesse canal, mas nós resolvemos trazê-la de volta para destacar os exageros que ela tem. Hoje, quem quiser comprar uma Ram 3500 deve entrar numa fila de aproximadamente 1 ano para receber o carro. E talvez a razão dessa procura seja a quantidade de exageros que ela tem. Vem descobrir comigo. O primeiro absurdo é algo bem evidente, é o tamanho. Essa picape tem 2 metros de altura, 2 metros de largura e 6 de comprimento. Para você ter uma ideia, ela é 1,15 m maior do que uma picape intermediária como a Fiat Toro, por exemplo. O segundo absurdo está na capacidade de carga e reboque, que é a maior das picapes vendidas no Brasil. A Ram 3500 pode transportar uma carga de 1.752 kg. Só para você ter uma ideia, uma Toro pesa 1.600 kg. Então caberia uma Toro aqui para ser transportada com folga ainda. E no caso da tração, do reboque, a capacidade é de 9 toneladas. Ou seja, dá para fazer uma composição de 5,6 Toro enfileiradas. Já que eu estou aqui, eu vou falar do terceiro absurdo, que é a caçamba, ela própria, cheia de exageros. Esta caçamba tem 2 metros quadrados de área. No Japão, daria para construir um dormitório. São 2 metros de comprimento e 2 de largura, ou 1.280 litros de volume. Opcionalmente, existem umas caixas chamadas Ram Box, que são hermeticamente fechadas e com chave, onde você pode pôr alguma bagagem que precise de uma proteção maior. Além disso, ela tem aqui uma pré-instalação nesses 5 pontos que você vê aqui no chão, de uma quinta roda, que é um suporte para ancorar aqueles trailers americanos que a gente vê nos filmes, trailers gigantes, para ele poder tracionar. E tem inclusive já as tomadas de energia para ligação do equipamento. Mas agora vamos lá para baixo que eu vou te mostrar outros absurdos. Aqui na dianteira existe um novo conjunto de exageros. A começar pela grade, que além de enorme, é toda cromada e possui aletas internas que se ajustam ao fluxo de ar de acordo com as necessidades de refrigeração do motor e também otimizando o perfil aerodinâmico da carroceria, o que contribui para a redução de consumo. Os faróis, incluindo os auxiliares, são Full LED e o farol principal é do tipo matricial, que é aquele que seleciona o modo de iluminação de acordo com a necessidade, facho e foco. E além de tudo, ele é direcional. Segundo a fábrica, ele pode variar o ângulo dele de 5 a 15 graus. Por exemplo, se a curva é para esse lado, esse farol aqui consegue girar 15 graus, enquanto o irmão dele vira 5.
e se for para o lado de lá acontece o contrário. Ainda tem as cab lights. As cab lights são essas luzes colocadas em cima da cabine, que é um recurso muito comum em caminhões nos Estados Unidos. Aqui elas também são LED e estão intermediadas pela antena e por um sensor do sistema interno aqui do carro. Você já reparou a quantidade de emblemas que tem nesse carro? Tudo bem que tem área suficiente, mas é pura ostentação. Aqui, por exemplo, identifica o modelo. Aqui o motor. Aqui a marca e aqui a versão. A série especial Longhorn. Só aqui foi 4. Mais 4 do outro lado, 8. Mais o da frente, 9. E atrás, na tampa, tem mais 3. Ou seja, 12 emblemas. Veja este retrovisor. Não é absurdamente grande? Trouxe até uma trena aqui para medir junto com você. Altura 20 centímetros. Largura 30. Fora o braço. Da base até a extremidade aqui, ó, 46 centímetros. É ou não é um absurdo? A primeira vez que eu fui entrar na Ram, eu achei que o esforço que eu tinha que fazer para chegar na cabine seria o mesmo do que montar em um cavalo alto. Felizmente, assim que abri a porta, saiu aqui um estribo elétrico para me socorrer, que é o 8º absurdo. Bem-vindo a bordo. Aqui na cabine o que não falta é exagero. Começa pelos materiais. Couro legítimo nas laterais da porta, no painel, console e também aqui no volante. Essa parte aqui é de madeira mesmo. Segundo a fábrica Carvalho. É uma tirinha fininha, né? Uma folhinha de madeira que passou por altos processos industriais, mas é madeira. O estilo é western ou country, ou em bom português, rural. E são tantas informações que a gente leva até um tempo para decifrar tudo. Por exemplo, existe aqui uns entalhes nos frisos, com uns arabescos assim, e também que acabam sendo reproduzidos aqui ao redor dos instrumentos, que é puro exagero. Não é o meu estilo, mas também não me incomoda. Já foram 9 absurdos. O 10º fica por conta dessa central multimídia de 12 polegadas, que é capaz de conectar 2 celulares simultâneos. Ela também exibe aqui um mapa do sensor da câmera 360 graus e também uma câmera da caçamba, que é muito útil quando você for conectar um trailer, por exemplo. O sistema de som se inclui aqui entre os absurdos, gerenciados pela central. É um sistema Harman Kardon de 750 watts, tem 16 alto-falantes mais um subwoofer. E tem também um recurso de Noise Cancellation, que é um cancelamento de ruídos, que existe naqueles fones de ouvido que a gente gosta de usar no avião para dormir em paz. Aqui ele serve para cancelar ruídos externos e melhorar a audição do sistema dentro da cabine. Agora o momento que eu mais gosto nos vídeos, que é colocar a música que eu selecionei para demonstrar a qualidade do som. Pena que eu só posso deixar alguns poucos segundos por conta de direitos autorais, mas vamos lá. Décimo primeiro, os bancos têm aquecimento, mas não é só o do motorista e do passageiro. Lá atrás também as posições laterais também têm aquecimento, assim como o volante. No que diz respeito aos ajustes, os bancos têm ajustes elétricos. Absurdo seria se não tivesse. Mas aqui na Ram 3500 não são só os bancos. Os pedais também têm ajuste elétrico e o volante também ajustado eletricamente. Normalmente encontramos 2 até 4 tomadas USB em uma cabine de um automóvel comum. Aqui, em 13º lugar, existem
9 tomadas USB, sendo que 4 são do tipo C. Estão espalhadas aqui na frente e também para os passageiros que viajam atrás. Esse console aqui também é um exagero. Parece aqueles móveis compactos que a gente tem em apartamentos pequenos que reúne 1001 utilidades. Ele tem vários compartimentos aqui para a gente porta-copos, porta-moedas. Você corre aqui, ele tem um gabinete aqui profundo com tomada de força, apoiadores de celulares. Aqui você tem diferentes níveis de compartimentos. Esse compartimento aqui, segundo a fábrica, você pode acomodar um laptop de 15 polegadas, por exemplo. Aqui tem uma outra gaveta. E além de tudo, é um acabamento chique aqui com o emblema da série, né? A Limited Longhorn Edition. Mais 2 porta-copos aqui atrás. E saídas de ar individuais também para quem viaja atrás. Mas vamos lá para trás que eu vou te mostrar mais coisas. Aqui na traseira, como 15º absurdo, eu vou falar do exagero das facilidades. Começa pelo porta-copos, são 6 porta-copos. 2 aqui no console, 2 aqui no piso e 2 no descansa-braço. O console é um exagero à parte, porque ele tem 2 saídas individuais de ar-condicionado. Aqui os botões de aquecimento dos bancos, 4 USBs, mais uma tomada de força de 3 pinos padrão americano. Tem também aqui um porta-trecos e sob os meus pés tem um compartimento do tamanho de um porta-luvas de um carro de um hatch médio. Na verdade são 3, um do meu lado aqui esquerdo, um do lado direito e tem mais um sobre esse assento. Décimo sétimo, a Ram 3500 é equipada com motor turbo diesel Cummins 6.7 litros de 377 cavalos e 117,2 kgfm de torque. Ela é a picape diesel mais potente do Brasil. A transmissão é integral, mas pode funcionar no modo 4x2, 4x4, 4x4 reduzida, com diferencial traseiro blocante. E o câmbio é automático com conversor de torque de 6 marchas. 18º, ao volante, o primeiro estranhamento que eu tive foi quando ao fechar a porta eu ouvi o estribo sendo recolhido. Você ouve e sente aqui o impacto no piso. O segundo foi o espelho retrovisor muito grande, porque como eu sou motociclista também, eu me preocupo muito no corredor aqui em São Paulo de não alinhar o meu retrovisor com o do carro ao lado, porque eu sei que quando é difícil você ter que desviar quando existe essa coincidência. Acontece que com esse retrovisor desse tamanho aqui, eu me preocupava com todo motociclista que passava, porque eu sempre tinha a impressão que algum ia bater o capacete ali. Impressionante. Mas vamos dirigir um pouco para você ver um pouco mais, algum absurdo que tem aqui a bordo. A Ram 3500 não é um carro difícil de dirigir. Apesar de grande, em poucos minutos você já se ambientou, porque ele a direção é leve, os comandos estão à mão, a visibilidade é muito boa. O único problema, que seria o absurdo, é na hora de estacionar, porque ele é muito grande. Então não pense jamais em ir no shopping center. O 19º absurdo são as restrições que essa picape encontra para circular. Para você ter uma ideia, para dirigir essa picape você precisa ter carteira de C para cima, por causa do peso bruto total, que no caso dela é de 5.352 quilos. Para você ter uma ideia de quão restrito é isso, na redação de 4 rodas, somente 2 pessoas podem dirigir a picape. Eu e o piloto de testes, o Leonardo Barbosa, que a gente tem carteira D, que acima de C já é autorizado a dirigir caminhão. Além disso,
nas grandes cidades eles têm restrição de circulação em função do horário. No caso de São Paulo isso acontece. E nas estradas ele tem que andar na velocidade de um caminhão. Então numa estrada que é 120 para automóveis e 90 para caminhões, você tem que respeitar 90. Em 20º ficou o preço. Nesta versão Longhorn Edition, a Ram 3500 custa R$ 529.990, o que lhe garante mais um título de a picape de série mais cara vendida no Brasil. Hoje uma Ram 3500 tem preço entre R$ 490.000 e R$ 546.000. Ela também renova o título de picape mais cara do Brasil, de longe. Nós vamos dar uma paradinha agora, mas não sai daí porque daqui a pouco tem mais programa 4 Rodas aqui na BMC News. Estamos de volta para conhecer um Honda inédito no mercado brasileiro. O Honda ZR-V é basicamente um SUV da nova geração do Civic. Ele tem até o mesmo painel, só que em vez da mecânica híbrida do sedã que chega ao Brasil importado da Tailândia, esse SUV importado do México tem motor 2.0 aspirado, num segmento onde tem muito carro turbo. Bem, quem vai te explicar a estratégia desse carro é o Paulo Campo Grande. Confere aí. Na janela do meu apartamento eu consigo ver uma concessionária Honda. E durante um tempo eles só tinham City para vender. Eles completavam o showroom com carros seminovos. Eu já estava ficando preocupado. Imagino que eles muito mais que eu. Bom, tempos depois chegou o HR-V, o Civic Type R e agora o ZR-V, o mais novo SUV da linha. Acho que agora não vai ter mais espaço para pôr seminovos no showroom. O ZR-V chega agora em única versão de acabamento por R$ 214.500. Ele é um complemento da linha de SUVs da Honda. Então ele vai se posicionar entre o HR-V, que custa ali entre 150 e 190 mil reais, e o CR-V, que no momento não está à venda, mas que a partir de janeiro será relançado e que deve custar ali ao redor de 300 mil reais. Falando do design, o ZR-V parece que não conversa com o resto da linha, aquela sensação de identidade de marca parece que não existe. Se você procurar, talvez a lanterna traseira tenha alguma coisa de lanterna traseira do City Hatch. Mas conversando com o pessoal da Honda, eles me falaram que é proposital essa diferença do ZR-V para os demais modelos da linha, é proposital, porque ele se propõe um carro diferente, com uma proposta diferente, que tenha uma personalidade distinta em função das pessoas que eles pensam que vão comprar esse carro, de acordo com os estudos dele. Então não é que ele vai ditar padrão de design, linguagem de design para os próximos lançamentos. Ele simplesmente é diferente propositadamente, pelo menos segundo a Honda. Esse carro é mais bonito pessoalmente do que em fotos. Essa frente arredondada, a grade que culmina aqui na grade menor, tem um efeito esportivo bastante interessante. Os faróis Full LED, eles reúnem todas as luzes em uma única lente aqui. Então tem farol alto, farol baixo, DRL, e a lanterna traseira, que eu já vou te mostrar também, em uma única lente concentra todas as luzes de ré, lanterna, luz de posição, bem interessante. Apesar de ele parecer menor por conta dessas linhas arredondadas, ele é maior do que o HR-V, que a gente acha que é grande, que é um compacto quase médio, mas ele é bem maior do que o HR-V. Não chega a ser um SUV grande, mas é maior.
motor é o 2.0 DOHC IVTEC. Ele é um 4 cilindros de 2 litros, com comando variável na admissão e no escape. E ele gera 161 cavalos de potência e 19,1 kgfm de torque. Um detalhe legal que eu vi aqui no cofre do motor é o coletor de admissão posicionado aqui em cima. Isso aqui é um seguro contra enchente. Você pode andar com o carro até uma altura por aqui, assim que a água não vai chegar no motor. Aqui na lateral ele tem uma silhueta assim que tem um quê de Porsche Macan, embora dê para ver que ele tem um entre-eixos maior. No acabamento aqui, como tem no para-choque, na saia e nas caixas de roda, é preto brilhante, é bastante bonito. Assim como as rodas que são cinza, com essa estrela aqui de 5 pontas diamantada. Aqui na traseira a gente também tem um conjunto de linhas arredondadas. A lanterna traseira que eu falei para vocês, em uma única lente já reúne todas as lâmpadas, todas as luzes de ré, luz de posição, luz de freio e luz de indicação de direção. E já que eu estou aqui, eu vou falar do porta-malas. Tem capacidade para 389 litros ou 1.306 com os bancos rebatidos. Aqui na traseira o tema das curvas se repete, o espaço é bem interessante. O banco da frente, por exemplo, está ajustado para mim e eu estou sentado aqui, daria até para cruzar a perna aqui com algum contorcionismo, mas eu conseguiria viajar aqui de boa. Tem 2 tomadas USB-C e aqui luzes de leitura eletrostática. Para acender basta dar um toque, agora ela está acesa porque as portas estão abertas, mas se aproxima o dedo ela já acende automaticamente. Existem também saídas de ar-condicionado sobre os bancos dianteiros e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, além de pontos de ancoragem de cadeirinha de bebê. Bom, aqui internamente, falando primeiro do design, ele tem esse tema aqui das linhas arredondadas, aqui no console que tem 2 níveis, aqui também nas laterais da porta. Ao todo são 11 porta-trecos na cabine, 6 pontos de recarga para tomadas USB e aqui um carregador de celular por indução. O painel é digital, a central multimídia também, de 9 polegadas, com conexão Apple CarPlay e Android Auto. Ar-condicionado Dual Zone, ele tem essa grelha aqui que disfarça as saídas do ar, tem apenas os comandos aqui para direcionamento do ar, igual ao Honda Civic. O volante é couro, assim como os bancos na parte que encosta no corpo, a parte que tem contato, nas costas, nas laterais, assim como também nesse material aqui de revestimento do painel e do console, é um material sintético. Entre os equipamentos também tem teto solar de série e 8 airbags. Os RV têm uma característica diferente do HRV, por exemplo, que é a posição de dirigir. Ele continua com o ponto H elevado, que é típico de um SUV, mas a relação do corpo com os pedais, os pontos de apoio, o volante, é bem próxima de um sedã, de um coupé. Porque a Honda identificou que muitos compradores gostam de SUVs, mas não gostam muito dessa posição de dirigir. Eles até apreciam a posição elevada, mas eles não gostam daquela posição como se você estivesse sentado numa cadeira. Em função disso, eles conseguiram então manter o ponto H elevado, mas condicionar essa posição de dirigir mais ajustada, mais integrada com o carro. E isso não mudou apenas aqui no layout da cabine, mudou também em suspensão, em outros ajustes
que para dar essa sensação de que a pessoa está dirigindo um Civic, na verdade, porque o Civic que compartilha a plataforma com esse carro, ele tem essa característica, né, da esportividade, a direção que a pessoa sente encaixada, né? Então esse carro ele tenta reproduzir essa sensação que é de esportividade no final das contas, e isso não fica só aqui, mas vai para a suspensão, por exemplo, que tem um ajuste mais esportivo, ou seja, ele é mais duro do que um HR-V normal. Então, por exemplo, ele tem menos rolagem da carroceria, considerando no eixo vertical, assim, a suspensão ela tem um rodar macio, mas ela é muito mais responsiva. Quando você passa, sei lá, em cima de um olho de gato, num buraco, você sente mais. Não é assim ao ponto de dar o fim de batente, né? A gente passou numa lombada, não nessa, numa anterior, que você vê que não dá fim de batente na suspensão, então esse desconforto a gente não tem. A direção é bastante comunicativa, isso é bem interessante. Ó, agora a gente teve uma oscilação legal. Bom, ele tem suspensão tipo McPherson na frente, que ele herdou algumas partes do Civic, outras foi desenvolvida para ele mesmo, o subchassi, o subframe foi desenvolvido para ele. Na traseira, o subframe veio do CR-V, e na traseira a suspensão é multilink. A direção é peão e cremalheira, assistência elétrica e freio a disco nas 4 rodas. O câmbio aqui ele é CVT com 7 marchas pré-definidas. Então você tem um modo Sport, que é Sport mesmo, ele eleva o giro em cerca de 1000 RPM, então o motor fica mais presente, e ele tem a possibilidade das trocas no modo sequencial aqui no volante, que para quem gosta de dirigir esportivamente é bem mais divertido. A conclusão é que a proposta do ZR-V é ser um SUV diferente, não só no estilo, mas também no comportamento dinâmico. Mais estranho do que ver o Honda ZR-V numa faixa de preço onde os motores turbo dominam é saber que o Haval H6 HEV e o Toyota Corolla Cross XRX custam praticamente o mesmo e são híbridos. Mas eu sei que a Honda está pensando que tem muito cliente mais conservador que não quer se aventurar em motores com injeção direta e turbocompressor, nem acoplados ao motor elétrico como os híbridos. Para esse público, o Honda ZR-V é praticamente a única opção. E agora cabe a mim te apresentar o Porsche Taycan Cross Turismo, ou seria a Porsche Taycan, porque é uma perua, mas com desempenho desportivo. O fato é que é enorme por fora, mas por dentro não é tão grande assim. Olha só. Meus pais sempre falam que se é para chamar atenção, o mais fácil é colocar uma melancia no pescoço. Mas tem uma opção mais confortável para você chamar a atenção, que é dirigindo um Porsche Taycan Cross Turismo, principalmente nessa cor Mamba Green, bem chamativa. Não bastasse o fato de ser um Porsche perua e elétrica, né? É literalmente um carro verde. Não é à toa que tem muitas coisas absurdas nesse carro aqui para eu te mostrar. Não existem mais peruas com preços acessíveis no Brasil. Até porque também não existem mais carros com preços tão acessíveis no Brasil. Mas as fabricantes de luxo ainda fazem questão de defender essas station wagons. Pelo menos algumas delas, porque a Mercedes já disse que suas peruas não terão novas gerações. Mas a BMW, por exemplo, vai fazer agora um M3 perua, a Audi tem perua de quase toda a linha, e a Porsche, por sua vez, ainda tem a Panamera Sport Turismo e 2 versões do Taycan
Perua, a Sport Turismo e a Cross Turismo, que é essa daqui. Na verdade, a Porsche do Brasil teve que decidir entre uma das versões peruas do Taycan para vender por aqui, até para não ter muito conflito. Na verdade, alguns mercados tiveram que fazer essa escolha e eles optaram justamente pelo Cross por ter uma pegada completamente diferente do Panamera Sport Turismo que já é vendido aqui. E é uma peruaça, são quase 5 metros de comprimento e o entre-eixos aqui tem mais de 2,90 metros. As dimensões são praticamente equivalentes à de uma Audi RS6, para você ter uma ideia. E o grupo Volkswagen tem bastante experiência com Cross aqui no Brasil. Você pode ver que toda essa parafernália de plásticos, saias, molduras nas caixas de roda remetem, claro, ao CrossFox. E esse Taycan Cross Turismo ainda tem esses apêndices aerodinâmicos aqui na frente, na lateral, na traseira, que junto com esses apliques brilhantes aqui nas saias, entram como opcionais. Considerando todos esses detalhes ao redor da carroceria, dá mais de R$9.000. Mas tudo bem, o Taycan Cross Turismo também tem um para-choque dianteiro só dele. Aqui na traseira você pode perceber que, claro, o teto é um pouco mais prolongado e até mais alto para justificar a carroceria perua. E para justificar a característica cross desse carro, o para-choque também tem essas peças enormes de plástico aqui que dá uma sensação de extrator, aventureiro, enfim. Mas um destaque mesmo do Cross Turismo é a suspensão pneumática, que nesse caso aqui consegue aumentar a distância do solo em comparação ao Taycan normal em até 3 centímetros. Isso faz toda a diferença para você não raspar em lugar nenhum em cidades como São Paulo ou outras que tem muitas lombadas, buracos e valetas. O porta-malas é aberto por esse botãozinho aqui embaixo, tem abertura elétrica e é só isso daqui. Por quê? O pneu sobressalente, o step, vem nessa bolsa e é um conjunto de 20 polegadas, é gigante. E é um modo de evitar que esse carro use pneus ram flat, afinal ele tem pneus próprios para carros elétricos. E ainda tem essa bolsa aqui com um carregador. Pronto, que peso. Isso daqui tem 446 litros, né, quando está vazio. São 40 litros a mais do que no Taycan convencional. E ainda tem um porta-malas menor lá na frente com 84 litros. Talvez você se lembre que o primeiro Honda Civic Flex tinha 2 bocais de abastecimento. Um aqui na frente para o tanquinho de partida fria e outro lá atrás para o tanque, de fato, tanque grande. O Taycan é mais ou menos assim, ele tem 2 tomadas de carregamento. Do lado do motorista está a tomada de carga lenta. E aqui do lado do carona, a carga rápida. Inclusive, é possível pedir como opcional que essa tampa aqui tenha uma abertura elétrica. Ela afunda e sobe quando você passa o dedo no apêndice aerodinâmico, na verdade um enfeite que eles colocam aqui. E esse opcional custa R$ 2.900. A bateria desse Taycan Perua é bem grande, ela fica entre o chão, né, da cabine e o fundo do carro ali num sanduíche. Ela tem capacidade de 93,4 kWh, na verdade capacidade bruta. A capacidade líquida, que é o que você efetivamente usa, é de 83,7 kWh. E essa bateria pode ser recarregada a uma potência de até 270 kW, que você só vai conseguir, na verdade, nos carregadores das concessionárias Porsche daqui de São Paulo, que conseguem entregar até 350 kW. Em rodovias, o que você consegue de carregador rápido é ali entre 50 e 175 kW. A diferença aí, por exemplo, de 5 para 80% da bateria num carregador, quer dizer, carregando a 270 kW, dá pouco mais de 20 minutos. Se você coloca a 150, dá 1h20 mais ou menos. 1h20 para chegar até 100, porque a entrega de energia passa a ser mais lenta, justamente para preservar a bateria. A bateria é grande, mas a autonomia não. A Porsche divulga no ciclo WLTP, que é um ciclo europeu, uma média combinada ali entre 390 e 456 km por carga. Mas também tem uma autonomia declarada de 360 km para viagens, porque a exigência numa rodovia é diferente.
E esse número me pareceu mais factível no percurso que eu fiz hoje, de São Paulo até o Aras Tuiuti, na cidade de Tuiuti. São 160 quilômetros que consumiram 40% da bateria. Eu saí de casa com 95, cheguei aqui com 55. Então com 100% conseguiria ali algo entre 370 e 380 quilômetros, também por causa da geografia. E essa autonomia mais baixa se dá também pelo fato de ter dois motores elétricos. Esse daqui é um Taycan 4, que em termos de potência ele é um pouco mais fraco. São 190 cavalos no motor dianteiro, mais 190 no traseiro. Dá 380 cavalos, padrão. Mas no momento que você usa o controle de largada, aí sim ele te despeja mais de 470 cavalos naquele momento. Então é um carro que tem duas potências. Além desse ganho de 25% na potência, o motor traseiro tem um câmbio de duas marchas, com uma marcha mais reduzida, feita justamente para otimizar, para fazer o carro ser lançado mais rápido numa aceleração. Então quando você usa o Launch Control, o tempo de 0 a 100 baixa dos 5,1 segundos para 4,8 segundos. Funciona mesmo. É um bom desempenho, especialmente sabendo que essa perua aqui é mais pesada do que qualquer Cayenne. Tem 2.300 quilos. Entendeu por que a autonomia é baixa? Por que a bateria não dura tanto? Uma coisa legal é que nenhuma das janelas tem armação nos vidros. Isso é bonito, mas de certa forma prejudica o vão de acesso das portas, porque a estrutura fica no próprio carro. Então entrar nesse carro tão grande é complicado, quer ver só? É um banco traseiro e a sensação de entrar aqui é de estar entrando num Puma. E lá na frente não é muito diferente, você vai ver. Agora, falando daqui de trás, bem, você espera que uma perua seja muito espaçosa na segunda fileira, mas não é o caso dessa daqui. O espaço é ok, tenho 3 dedos aqui. A questão é que esse banco ele tem a estrutura de plástico aqui, então não tem muito espaço para a perna, você também não pode pressionar muito. Então tem que negociar também com quem está lá na frente. E como tem baterias embaixo, o espaço para os pés é um pouco pequeno também. Esse carro tem uma iluminação ambiente e a luz verde que eu selecionei para combinar com a carroceria também ilumina meus pés aqui. Agora, eu não entendi por que pagaram R$ 2.200 a mais para ter um quinto ocupante aqui central, porque o padrão do Taycan é que só 2 pessoas sentem aqui atrás. E esse quinto lugar aqui não é exatamente um banco, tem um túnel gigante aqui para atrapalhar o espaço das pernas, porque tem parafernália elétrica aqui por baixo, do conjunto da bateria, e é muito mais útil e confortável você poder usar um apoio de braço. O problema é que quando você coloca seu cotovelo aqui, você transforma o porta-copos em um porta-cotovelo, né? Enfim, ainda tem 2 zonas de temperatura do ar-condicionado controladas por essa telinha touch, que tem até configurações de brilho, para poupar energia, ajuste até do barulho que faz ao selecionar qualquer botão. Tá vendo só como é um pouco complicado entrar aqui? E eu tenho que tomar cuidado para não bater o joelho nessa ponta aqui com acabamento bege. E eu preciso também confessar que eu já tinha meio que mexido aqui no banco para mudar a minha posição. Então ele agora está indo para a memória que eu tinha salvo como minha posição de dirigir. E o volante não tem ajuste elétrico nessa versão. Provavelmente é um dos opcionais que não colocaram na configuração desse carro aqui. Pois bem, esse é o interior do Porsche Taycan. E nesse carro aqui são 4 telas coloridas. Vamos começar pelo quadro de instrumentos, que é essa tela curva aqui bem ampla, ainda tem uns comandos táteis aqui nas bordas. E você consegue mudar a visão que você tem aqui do computador de bordo, né, das funções dele. Dá para colocar um mapa aqui, integrado com as centrais. E tem uma visibilidade bem boa, até porque essa unidade também não tem o opcional do Head-Up Display. Então ter o navegador aqui no meio é bem legal. Essa tela aqui também é importante porque além de ela ter os comandos do ar-condicionado, também é um touchpad, digamos assim. Você consegue acessar algumas funções ali da central multimídia. Para algumas pessoas isso é mais fácil, algumas não se adaptam, enfim. Dá para desligar também a central, algumas funções. O volume fica aqui embaixo. Tem o modo cascalho que você ativa para melhorar o comportamento do carro
em situações de pouca aderência, digamos assim. E você também tem acesso fácil a algumas funções da central multimídia por esses comandos aqui em cima. Mas o que realmente chama a atenção é que, além dessa central multimídia, para mim, tem essa central multimídia para o carona. Isso aqui é um opcional de R$ 4.700. É mais barato, talvez, do que centrais multimídias vendidas em concessionária para carro novo. Mas eu não sei se é realmente útil. É para o carona controlar multimídia ou funções de conexão com o celular, ou ter acesso ao mapa do navegador. Enfim, não acho útil, não teria no meu Taycan. Também, provavelmente, eu nunca vou ter um Taycan, né? Então não preciso me preocupar tanto com isso. Mas é exótico, no mínimo exótico. Agora, com tanta tela, o que falta nesse carro é porta-objetos. Tem esse porta-objetos por aqui, que ele tem uma estrutura para segurar as coisas, mas ele não tem nenhuma conexão. Tem os dois porta-copos aqui, que eu diria que é padrão americano, porque cabem copos, garrafas, coisas realmente grandes aqui. Um grande porta-objeto nas portas, relativamente grande, acarpetado para não fazer barulho. E ainda tem esse porta-objetos no apoio de braços, só que até a abertura é um pouco estranha. Eu tenho que apoiar a mão aqui quando estou dirigindo, botar o polegar e abrir. Só que ela não fica no alto. E como fica desse jeito aqui assim, eu tenho que meio que fazer um contorcionismo para acessar as coisas que estão aqui dentro. E mesmo assim, o espaço aqui é muito pequeno. Então, enfim, dá para dispensar o uso disso aqui e meio que se acomodar com os outros porta-objetos aqui, que também não ficam numa posição muito convencional. E tem um outro detalhe, o Taycan tem 8 airbags, porque ele tem 2 airbags de joelho. Aí você bota um airbag aqui por baixo, a central multimídia por cima, e o porta-luvas só serve para guardar um manual e malha cabem minhas luvas aqui, que eu, na verdade, nunca usei. Podia chamar de porta-meias pelo espaço que sobra aqui quando você guarda esse livrão do manual. Esses bancos esportivos da dianteira são opcionais. Eles têm 18 ajustes elétricos contra 14 do banco que vem de série nessa versão 4. Além disso, ativando aqui na central multimídia, eu posso controlar o banco do carona pelos comandos do meu banco, olha só. Encosto, distância, agora deixa eu alterar o comprimento do assento. Isso eu acho maravilhoso, que você consegue ter mais sustentação para as pernas. Isso é muito legal. E você pode incomodar o seu carona. Eu recomendo fazer isso, inclusive. Parece que a Porsche tem um pouco de vergonha de mostrar as portas USB. São todas do tipo C. 2 na frente que ficam aqui dentro, nesse compartimento ruim, que é até ruim de tirar o cabo dele, e fica do lado da tomada 12 volts. E o traseiro fica debaixo do 5º assento traseiro. Eu consigo ver, mas quem está sentado lá atrás não vê não. Esse Taycan Cross Turismo também leva o termo ar-condicionado digital muito a sério. Porque além de você ter essa tela para controlar a temperatura, controlar a velocidade aqui, apertando esse botão é que você consegue controlar o direcionamento do ar, do fluxo de ar do ar-condicionado. Aqui está selecionado para difuso, posso colocar focado, que vem um jato de ar mais forte, mas se eu quiser direcionar o ar, o vento, para onde eu quiser, eu preciso vir aqui nessa individual e fazer o direcionamento eletrônico, né, das saídas de ar-condicionado aqui. E além disso, quando eu seleciono, ó, eu consigo controlar individualmente a intensidade de cada uma das saídas. Então, além de ter um ar-condicionado de 4 zonas, considerando lá atrás, eu também consigo ter um controle eletrônico de toda a posição dos jatos, de como está sendo distribuída a força do vento aqui. Eu consigo ter um controle climático total desse carro. Mas sabe quando você tem aquela sensação de que estão complicando uma coisa que é muito intuitiva de fazer aqui, mexendo nas saídas? Então, esse é o caso. Eu acho totalmente dispensável você ter que acessar o menu, sair, encontrar aqui qual o tipo de jato de ar que você quer no seu corpo, para onde cada saída de ar-condicionado está apontando o vento, enfim. É complicar uma coisa que já era eficiente, não precisava. O problema de ter tanta tela é que qualquer coisa que você faça aqui
deixa uma marca de digital, de gordura do corpo. E aí você tem que ter sempre um paninho de microfibra para ficar limpando todas as marcas de dedo que você deixa nas telas, porque isso deixa totalmente fosca essas partes brilhantes aqui. É horrível, pelo menos para mim é horrível. O legal do Taycan Cross Turismo é que essa suspensão dele é muito mais confortável, muito mais suave, digamos assim, do que a dos outros Taycan convencionais, que também tem suspensão pneumática e amortecedores ajustáveis. E assim, ele consegue andar nas ruas de São Paulo, esburacadas, com lombadas, com valetas, sem raspar, como outros esportivos da Porsche. E o melhor disso é que ele consegue fazer isso sem comprometer o desempenho, como acontece com o Cayenne, com o Macan. Por quê? Porque quando você tem um carro elétrico, a bateria está embaixo do carro, isso deixa o centro de gravidade mais baixo e melhora muito o comportamento, né? O deslocamento de massa do carro ao fazer uma curva. Então ele se torna muito neutro, muito confortável mesmo, ele não rola a carroceria. É muito impressionante até. Você tem uma capacidade aventureira, digamos assim, de um SUV, entre várias concessões, né, fazendo várias concessões, mas você não tem a dinâmica de um SUV. E esse acho que é o grande trunfo desse carro. É uma perua meio crossover, lembra um pouco os Audi Allroad que eram vendidos aqui no Brasil há alguns anos, ou o Volvo XC70 também. É interessante isso, bem interessante. E como todos os Audi e Porsche muito grandes, esse Porsche tem o eixo traseiro direcional. Também entra como opcional, é coisa de R$9.000, mas teria que ser de série. Na minha garagem, que tem uma curvinha bem chata para você descer a rampa, cara, é providencial. Com esse eixo traseiro direcional, você consegue contornar a curva de uma vez só. Com picape média sedã grande, é bem complicado fazer isso. E sem contar que o eixo traseiro direcional melhora muito o contorno de curvas mais fechadas num circuito como esse daqui. Melhora a dinâmica de fato e melhora o convívio com o carro. Por isso que é tão importante. E olha só, deixa eu botar aqui no modo individual. Você vai ouvir, ó, um ronco, um barulho. O Taycan basicamente não faz barulho, né? Ele é um carro elétrico. Mas você pode pagar para ele fazer um barulho. É um dos opcionais também, custa cerca de R$2.300 e faz toda a diferença. Esse barulho é muito legal. E diz a Porsche que é como se ele tivesse aumentando os sons que o próprio sistema mecânico faz lá dentro do motor, do câmbio, enfim. Eu espero que vocês realmente estejam ouvindo. Ó, parece ter um carro dos Jetsons decolando. É muito legal e ele também faz um zzz na desaceleração. Claro, se você não paga por esse opcional, o carro também faz um barulho lá fora também. Quando você chega atrás do carro, inclusive, com ele ligado, parece que tem um barulho ali, como se fosse um escape reverberando. É justamente para alertar os pedestres. E quando você coloca, né, esse barulho, esse som elétrico, que é o que como a Porsche chama, você também faz com que os pedestres escutem esse barulho que está ecoando pela cabine. E digo mais, esse barulho ele parece mais intenso lá atrás. É como se esse Taycan quisesse provar que realmente, quando ele está numa tocada mais esportiva, o motor que ele mais usa é o traseiro. É claro que um dos absurdos desse carro aqui seria a lista de opcionais. Porque um Taycan 4 Cross Turismo como esse daqui parte dos R$685.000. Parece até um preço interessante. Só que para você deixar exatamente como esse daqui, dá um trabalho. Eu entrei no configurador do site da Porsche, fiquei praticamente 1 hora tentando colocar detalhe por detalhe, mais ou menos exato, para chegar no preço final dessa unidade. É claro que eu errei. Eu tenho aqui uma colinha.
deu R$ 776 mil e com certeza faltou coisa. Vou falar só algumas coisas importantes aqui. A projeção do logo da Porsche na porta, quando você abre, custa R$ 1.300. O eixo traseiro direcional, como eu disse, R$ 9.400. O reloginho Porsche Design no painel, que vem com o pacote Sport Chrono, custa R$ 9.700. Mas se você quiser com um reloginho convencional, sai por 5. Nesse aqui tá o mais caro. As rodas de 21 polegadas custam R$ 19.500. E para você pagar por qualquer acabamento, escolher uma cor, um acabamento dela, vai mais R$ 5.500. E os faróis Matrix LED, que equipam essa unidade, quase R$ 8.000. O sistema de câmeras 360 graus, que o Nissan Kicks tem há um tempão, até o Kawachery Arizo 6 Pro tem, custa mais R$ 3.300. E o sistema de som Bose Surround, que é fantástico, desculpa, é muito bom, custa R$ 6.000. Dá mais de R$ 91 mil de opcionais. Eu ia usar qualquer carro, dá para comprar um carro X, mas por esse valor hoje você não compra nenhuma estrada básica, né? Perua, aventureira e elétrica. Essa Porsche Taycan Cross Turismo é um carro ímpar no Brasil. E eu digo mais, é o único Porsche que consegue ser legal, até divertido, em qualquer ocasião, porque é bom numa estrada de terra, num circuitinho, numa pista, na estrada e também na cidade, porque é bem versátil e não raspa em lugar nenhum. Se você for olhar bem, os esportivos da Porsche não são tão bons na cidade, muito menos numa estrada de terra. E o Cayenne e o Macan são SUVs e tem todos os problemas de um SUV, como a rolagem da carroceria, que esse carro não tem. Esse aqui é definitivamente um jeito muito exótico de salvar as peruas. É verdade, o configurador da Porsche é uma enorme armadilha, mesmo que você não vá comprar um carro da marca. No caso do Porsche Taycan Cross Turismo, você pode selecionar cada detalhe mínimo, que vai desde a cor da calotinha da roda até a cor da chave, que pode acompanhar a cor da carroceria ou não. E o acabamento do banco também pode combinar ou não com qualquer coisa que você pensar. E de repente você vai ver que o carro está 300, 400 mil, 600 mil mais caro. É impressionante. Esse foi mais um programa 4 Rodas, mas na semana que vem tem mais. E até lá, você sabe, pode continuar conferindo tudo que a 4 Rodas faz no site, na revista e também nas nossas redes sociais. E ainda tem aplicativo que está disponível na sua loja de aplicativos. Até a próxima!